Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo de reflexão no canal Espírita Cristão. Eu sou Rossano Sobrinho e é uma alegria poder compartilhar desse conhecimento libertador da veneranda doutrina dos Espíritos com todos vocês. Muitas vezes pegamos temas que estão pipocando na sociedade, né, fazendo as pessoas refletirem, buscando respostas, e abordamos no canal, né? Hoje falaremos sobre um assunto que está aí presente nas redes sociais, na internet no geral, algo que aconteceu já tem um tempinho, né? Foi no dia 5 de novembro de 2021, quando houve um acidente aéreo, né? Com a cantora e compositora Marília Mendonça. E naquela oportunidade já surgiram algumas conversas sobre vozes misteriosas no acidente. Mas, em respeito à artista, nós sabemos quando um espírito desencarna, está no seu processo de desencarnação, porque é muito diferente morrer de desencarnar, morrer quando cessa a vida física, o tronco encefálico, desencarnar quando o espírito se liberta plenamente da indumentária carnal. Muitas vezes o ser morre, o corpo morre, mas o espírito ainda fica muito vinculado ao corpo, porque talvez não fosse a hora de desencarnar, né? Nem sempre a desencarnação ocorre no momento que deve acontecer. Todo mundo fala, se morreu porque estava na hora. Nem sempre, né? Isso podemos abordar em outro vídeo para esclarecer. Mas eu deixei para comentar esse assunto mais agora, porque em respeito ao espírito desencarnante, né? Que já deve estar numa condição mais harmonizada no além. Mas o fato é que sempre ocorreram conversas, boatos, de que vozes misteriosas foram captadas por celulares, por filmagens no dia do acidente. Inclusive Marília Mendonça esteve aqui na nossa cidade, na cidade de Espera Feliz, 1 ou 2 dias antes fazendo um show e depois sofreu o acidente indo para um outro show, vindo a desencarnar. Bem, eu assisti, eu ouvi os áudios que as pessoas estão dizendo que existem vozes presentes. Um momento a voz diria para baixo, outro momento a voz meio que pedia socorro, ou eu estou aqui, alguma coisa assim. Mas eu confesso, e a gente tem um compromisso com a verdade, né? Com a razão, eu não identifiquei nos áudios essas vozes. Mas é preciso dizer que isso pode acontecer sim. E o objetivo desse vídeo é esclarecer como isso pode acontecer, né? Vozes de espíritos podem ser captadas por aparelhos, por celulares, por filmadoras, perfeitamente. Vou explicar. Nós podemos ouvir os espíritos quando temos mediunidade, né? Quando o indivíduo tem a faculdade mediúnica, a sensibilidade. Particularmente, eu consigo ouvir os espíritos, né? É um fenômeno que nós chamamos de clareaudiência. Eu ouço frases, né? Uma parabólica bem pequenininha, na verdade uma antena mediúnica muito pequena, mas eu os ouço já há muito tempo. Mas no caso em tela, se realmente vozes foram captadas, como eu disse, eu não consegui identificá-las nos registros, nos áudios, ali é um outro fenômeno. Os espíritos podem se utilizar da energia de médiuns presentes, de médiuns que estão por ali, doando a energia, muitas vezes inconscientemente, né? Na maioria das vezes. E o desencarnado pode se utilizar dessa energia para se comunicar. Allan Kardec, o sistematizador, o codificador da doutrina espírita, chamava o fenômeno de voz direta, quando o espírito pega uma energia ectoplasmática ou ectoplásmica ali presente e de alguma forma consegue produzir som. Assim como eles conseguem também movimentar objetos. Isso é perfeitamente possível. Inclusive, há um estudo, uma área de estudo muito interessante da paranormalidade, da fenomenologia espírita ou espiritual ou mediúnica,
que é a área da transcomunicação instrumental. No Brasil, a companheira Sônia Rinaldi é uma das maiores estudiosas da fenomenologia, como também o companheiro Clóvis Nunes é um estudioso do assunto. Então, quando espíritos conseguem se expressar através de aparelhos, então colocam um rádio, uma determinada frequência ou uma televisão e muitas vezes conseguem captar até imagens. Os espíritos conseguem interferir no aparelho e se comunicar. Eu vou falar uma coisa para vocês, parece surreal, mas não duvidem tanto assim, pesquisem e estudem. No futuro, essa comunicação será muito fácil através de aparelhos. Os nossos familiares desencarnados poderão se comunicar conosco através de aparelho, manipulando um aparelho. Ah, Rosana, mas isso, como assim? É o que eu estou falando, que chama-se transcomunicação instrumental. Já há estudos seríssimos de pessoas seríssimas, não são pessoas que viajam na maionese, que acreditam em qualquer coisa, não. Há cientistas, por sinal, grandes cientistas, até Nobel de Medicina já estudou a fenomenologia espírita, de materialização de espíritos, né? E se nós analisarmos o que aconteceu na época de Allan Kardec, os espíritos movimentavam mesas, faziam mesas se erguerem, girarem, o fenômeno das mesas girantes, que não foi registrado apenas por Allan Kardec nas suas obras básicas, nas obras básicas do Espiritismo. A literatura europeia da época registrando textos literários de autores não espíritas, os fenômenos das mesas girantes, que é quando se reuniam, né, nas aglomerações, nos encontros na França, por exemplo, e colocavam as mãos, as pessoas colocavam as mãos sobre as mesas se movimentavam. E foi esse fenômeno que Allan Kardec foi estudar. O professor Hipólito Leão Denis Arrivai vai estudar o fenômeno, e como cientista, não como religioso. Ele não estava ali para crer, ele estava ali para investigar. E ele vai constatando a realidade, porque os próprios espíritos, que se utilizavam também das energias dos presentes e movimentavam as mesas, começaram a responder. Kardec, que falava 5 idiomas, elaborou perguntas em várias línguas e os espíritos respondiam. E aí ele começa a sistematizar, a organizar a doutrina que não é dele, por isso não existe kardecismo, mas é dos espíritos, por isso existe espiritismo. Então, é possível os espíritos utilizarem de energias presentes no ambiente para produzirem fenômenos, inclusive de voz direta, né? Manipula a energia e produz ali uma voz. Ou manipula o próprio aparelho que está sendo utilizado, ou um televisor, ou um rádio. Isso é possível. É fenômeno raro? É. Há muita coisa, muita fraude nesse universo, há muita coisa que não tem nada a ver? Também há. Mas a gente não pode descartar aquilo que é real de fenômenos que não são reais. Eu vou fazer um paralelismo, né? Uma pessoa com problemas de transtorno, determinados transtornos mentais, alucinatórios, o uso de determinadas drogas, de determinada medicação, pode fazer o indivíduo ouvir vozes, mas que são vozes puramente da própria mente, né? Uma mente ali alterada. Mas isso não significa que todas as vozes que muitas vezes ouvimos são de transtornos, muitas vezes são de espíritos. E também pode acontecer um misto, né? Às vezes, inclusive Kardec dizia que muitos daqueles que estavam nos manicômios na época eram médios que não tinham se educado e que não souberam lidar com a própria paranormalidade, com a própria mediunidade. Faltou educação mediúnica. Porque um médium que não estuda, que não faz a sua reforma íntima, ele pode, na verdade é um carro ladeira abaixo sem freio, né? Então, pode acontecer isso, essas vozes de repente estavam presentes e eu não consegui identificar. Ah, mas que espíritos são esses, né, que estão ali? De repente os espíritos das próprias vítimas do acidente, né, de alguma forma, às vezes auxiliados por outros espíritos, ou outros espíritos que estavam ali dando um suporte, amparando, né, as vítimas ali do acidente aéreo, ok? Eu espero ter sintetizado aqui a reflexão sobre o tema. Se ficou alguma dúvida, coloque aí no comentário, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa
e se inscreva no canal. A gente precisa, já são mais de 5.300 inscritos, né? Quase 5.400 inscritos. Chame aí os companheiros espíritas, simpatizantes a se inscreverem e apoie o canal para que possamos crescer, ter um estúdio legal para gravarmos, para fazermos encontros. Tem aí na descrição do vídeo como nos apoiar. Gostou deste vídeo, dessa reflexão? Os espíritos podem se comunicar sim, manipulando a energia de médiuns presentes que inconscientemente estão doando ali ectoplasma e produzindo algum fenômeno de ordem física, diferente do fenômeno de ordem intelectual, quando acontece a psicofonia, a psicografia, que aí o espírito fala na mente do médium e consegue, quando não é um fenômeno mecânico, consegue passar a sua mensagem, ok? Muita paz, muita luz.